alguma dúvida, alguma questão que vocês querem falar? Alguma coisa você pode pegar do texto motivador, mas não copia. Evita ao máximo até pegar referência. Evita ao máximo, porque isso pode trazer um ar de não ser legítimo a tua referência, o teu argumento. Pode trazer um ar de não autoria para o teu texto. Então, evita ao máximo, usa o texto motivador como um norte, mas evita ao máximo pegar dado, referência, alguma coisa que se relacione com eles. Se você vê que não tem jeito, não tem, vou usar alguma coisa, pode usar, mas não copia exatamente o que está ali, tá? A redação do tema 3 ainda não foi corrigida, depois eu vou olhar lá, às vezes está em algum outro lugar lá do e-mail. Vou dar uma olhadinha lá depois, Duda. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Hoje a gente vai terminar a introdução, tá? A gente vai falar sobre a parte mais importante do texto de vocês, que é a tese. A tese, pessoal, é o coração da redação de vocês. Tudo que vocês vão fazer vai ser relacionado com a tese, tá? Pessoal, desculpa, não tá corrigindo, os corretores não estão corrigindo as redações. A gente vai olhar, eu vou olhar tudo de novo e prometo que a gente vai organizar isso direito. A gente está tentando, mas assim, não sei, é difícil porque é a primeira vez na vida que eu tô dando aula, é a primeira vez na vida que eu e a Jaque estamos coordenando alguma coisa nesse sentido, então assim, o começo está sendo puxado, mas paciência que a gente vai corrigir tudo, prometo para vocês, tá? Então, seguinte, o coração do texto de vocês é a tese. Por quê? Porque tudo que vocês vão fazer no texto é baseado na tese. A proposta de intervenção é baseada na tese. O desenvolvimento é baseado na tese. E o que é essa tese? São os seus argumentos. São os 2 argumentos que você vai colocar nos seus parágrafos de desenvolvimento. Mas, Tala, como é que eu faço uma tese? Não faço a mínima ideia de como que eu monto o meu argumento. Questão da redação que você escreveu na semana passada, evasão escolar em questão no Brasil. Beleza, olhei lá o tema, olhei os textos motivadores. Estela, eu quero falar sobre o acesso limitado que as pessoas têm às escolas, o acesso precário às escolas e como isso está relacionado com a falta de emprego, com a dificuldade dessa pessoa entrar no mercado de trabalho. Tua tese está pronta. É isso que você vai usar na tua tese. Essa é a tua tese. A falta, o acesso limitado às escolas, a precariedade desse acesso e a consequência disso, que é a dificuldade dessa inserção no mercado de trabalho, porque a pessoa não tem os conhecimentos básicos. A pessoa não foi introduzida a uma escola. Então, é muito mais difícil para ela entrar no mercado de trabalho. Como é que eu faço uma introdução? Primeira coisa, uma contextualização. O que é que eu poderia usar nesse exemplo? De acordo com o IBGE, ou então com algum outro dado, o número de evasão escolar cresceu muito durante a pandemia, então tem crescido muito nos últimos anos, tantos por cento, beleza. Já coloquei o meu tema, já coloquei a contextualização, que é um dado do IBGE, que eu trouxe semana passada para vocês, já coloquei a evasão escolar, não corro risco de fugir do meu tema, já falei que esse número tem aumentado nos últimos anos, talvez por conta da pandemia, eu posso colocar. E o que eu vou usar nessa tese? Que o acesso limitado, tanto às escolas quanto ao ensino remoto, que está sendo disponibilizado atualmente, está causando uma precariedade e uma falta de inserção no mercado de trabalho de grande parte dos jovens, dos adultos e das pessoas em sociedade. Minha introdução está pronta. É isso que eu tenho que falar. A tua tese, ela tem que persuadir o teu leitor do que você está escrevendo. E é muito importante que essa tese seja bem construída. Então, sempre façam o esqueleto do texto. Sempre montem ali a progressão do texto de vocês. Sempre montem o projeto do texto de vocês. O que eu tenho que colocar na introdução? 3 coisas. Uma contextualização ou uma frase para começar ela, meu tema e a minha tese. Meus 2 argumentos que vão ser trabalhados
nos 2 parágrafos de desenvolvimento. Eu posso trabalhar causa e consequência, eu posso trabalhar 2 causas, posso trabalhar 2 consequências, posso trabalhar 2 questões como a pobreza e a falta de que a pessoa não se sente interessada de estar dentro de uma escola, a escola ela não é cativante, a escola ela exige demais das pessoas que por muitas vezes não têm condição ou então não têm o conhecimento necessário para estar ali. Então, separem os 2 argumentos de vocês e coloquem na introdução. Essa é a tese de vocês. E sempre, 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 sempre utilizem a tese como se fosse uma verdade ou um fato. Não é eu, Maristela, que acho isso. É a minha tese, eu tenho certeza. É um fato, é uma verdade. Não coloco primeira pessoa de jeito nenhum, coloco como se fosse uma verdade, porque para mim é uma verdade. E se eu for analisar os meus argumentos, a minha referência, você vai perceber que isso de fato é uma verdade. De fato, o acesso limitado, ou então a falta de recurso para a escola pública, ela causa, sim, uma dificuldade na inserção no mercado de trabalho, ela causa, sim, uma dificuldade cognitiva dentro das pessoas que estão nessas escolas, que deixaram essas escolas. Então, vocês vão percebendo, na medida que vocês vão escrevendo, que aquilo é uma verdade. E vocês vão mostrar isso como uma verdade para quem está lendo o texto de vocês. Quem está lendo precisa ter certeza do que vocês estão falando. Precisa ter a garantia de que vocês estão trazendo algo que é verídico e algo que vocês sabem desenvolver no texto de vocês. A proposta de intervenção de vocês, ela é muito baseada na tese. Eu só faço uma proposta de intervenção dos argumentos que eu coloquei. Só faço uma proposta de intervenção com um agente que seja capaz de solucionar os problemas que eu coloquei, as questões que eu levantei. Então, a minha proposta de intervenção, ela é basicamente tudo que está na minha tese. Eu preciso resolver o que eu coloquei na minha tese. Como que eu resolvo a questão do acesso limitado às escolas? Com programas, com políticas públicas de maior acessibilidade, de transporte adequado e eficiente, com escolas em locais mais afastados. Como que eu resolvo essa dificuldade que essas pessoas têm de inserção no mercado de trabalho? Políticas públicas para ampliar esse mercado de trabalho, para trazer o jovem para o mercado de trabalho, para incentivar ele a estudar, porque a partir desse momento ele vai conseguir um emprego muito mais fácil. Porque muita gente deixa de estudar para trabalhar, porque não tem condição de fazer os 2. Então, a proposta de intervenção de vocês é basicamente tudo que está na tese, é a solução da minha tese. Então, a tese é o coração do texto de vocês. Façam a tese com os argumentos que vocês conseguem desenvolver, com os argumentos que vocês conseguem explicar e com os argumentos que vocês têm uma referência para colocar sobre eles, certo? Na tese, a gente tem 2 tipos de tese. A gente tem a tese analítica e a gente tem a tese sintética. A tese analítica é aquela que explica os 2 argumentos, é aquela que coloca os 2 argumentos. Eu trouxe alguns exemplos para vocês de teses analíticas. Essa tese é a ideal para vocês usarem no Enem. Eu preciso colocar meus 2 argumentos dentro da minha introdução. A tese sintética, ela não coloca os argumentos, ela deixa eles meio que no ar. Isso não é tão interessante para ser colocado no Enem, porque você entende que não é, deixa alguma coisa faltando, deixa um buraco? O corretor, ele lê, ele vê que não tem desenvolvimento naquela introdução, que não tem explicação, ele não sabe qual que vai ser o argumento que ele vai olhar para mais para frente, porque quando o corretor ele olha e ele sabe que é um argumento de causa e consequência, ele sabe que ele está colocado dessa forma, que a gente não pode colocar consequência e causa, a gente tem que colocar causas e consequências, ele já olha, ele já percebe que aquele texto ele tem uma progressão, aquele texto ele cresce, que é o que eu sempre falo para vocês, o texto de vocês tem que crescer. Então, ele já percebe que ali tem um projeto de texto. A pessoa que está fazendo aquele texto, de fato, planejou aquilo. Ela, de fato, sabe o que ela vai falar. Ela não só deixou ali sem nada, porque ela não sabe nem que argumento ela vai usar mais para frente. Então, sempre construam a tese de vocês e sempre escrevam os parágrafos de desenvolvimento baseados nessa tese, tá? Aqui, a gente tem um exemplo da tese analítica. A tese analítica é aquela que eu falei para vocês, que
analisa e organiza cada um dos pontos que vão ser apresentados durante o texto. Então, é aquela tese que traz os dois argumentos, tá? Aqui a gente tem um exemplo de como que foi utilizada essa tese analítica. Certa vez, Paulo Freire, importante educador e filósofo brasileiro, destacou a necessidade da leitura como um ato de amor. Em outra ocasião, Jorge Luiz Borges, poeta argentino, apontou o ato de ler como uma forma de felicidade. De fato, durante séculos, tal atividade foi fonte de conhecimento e desenvolvimento da sociedade, trazendo importantes ensinamentos a quem tinha como hábito. Entretanto, nos dias de hoje, tal avidez tem perdido seu espaço no meio social, vítima de uma falta de incentivo por parte dos setores responsáveis por criá-lo e do próprio mercado, que desestimula um hábito crucial na vida da população. Esses são os dois argumentos que essa pessoa vai trabalhar na redação dela. A falta de incentivo por parte dos setores responsáveis por criar o hábito da leitura e do mercado, que desestimula esse hábito. Como que isso acontece? Por que isso acontece? Isso tudo vai ser desenvolvido no parágrafo de desenvolvimento. Mas aqui eu já trouxe para o leitor, para o meu corretor, tudo aquilo que ele precisa saber, tudo aquilo que eu vou tratar, tudo aquilo que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar a falta de incentivo dos setores que eram responsáveis por criar o hábito de leitura e do mercado que desestimula esse hábito. Então, já tem bem claro para o leitor o que ele vai ver nos meus parágrafos de desenvolvimento. Então, o leitor não tem dúvida de que esses são os meus argumentos, de que é isso que eu quero falar, de que é disso que eu quero trabalhar, certo? Nesse outro exemplo aqui, de um texto sobre os perigos da obsolescência programada. Ele começa com uma alusão histórica do sistema capitalista, nascido nos berços feudais, com o excedente da produção em forma de escambo entre os agricultores, tomou proporções gigantescas e lucro maior ainda a partir das revoluções industriais. Hoje, para manter a média das vendas, os empresários diversificam cada dia mais as funcionalidades de seus produtos, além de programarem sua obsolescência, tornando necessário ao consumidor voltar a adquirir novos rapidamente. Que vocês percebem que ele começa com uma alusão histórica, ele traz da onde que surgiu o sistema capitalista, da onde que ele teve a sua evolução nas revoluções industriais, aonde que ele de fato foi inserido dentro do contexto histórico que a gente vive. E ele coloca aqui o tema, programar em sua obsolescência. Não corre risco dele tangenciar o tema, dele fugir do tema, porque ele já colocou o tema inteiro dentro da introdução dele. Então, ele faz essa alusão histórica e ele traz o tema para dentro da introdução. E isso fica muito mais fácil para que a nota de vocês na competência 3 e na competência 4 não caia, porque vocês não vão tangenciar o tema. Se o tema está inteiro dentro da introdução, não tem perigo de eu tangenciar. Eu vou falar sobre isso. E aí ele traz a tese, que é: esse fato é causado pela necessidade de manter lucro dos grandes empresários, porém agride a saúde da população e do meio ambiente, que não tolera tamanho nível de agressão. Ele traz uma causa e uma consequência. Qual que é a causa? A necessidade dos empresários manterem um lucro constante, dos empresários sempre lucrarem, e a população e o meio ambiente, eles não aguentam tanto trabalho, tanto o meio ambiente não aguenta mais ser agredido, a saúde da população fica prejudicada, tanto a saúde física quanto a saúde mental, pela necessidade de sempre estar comprando e de sempre ter objetos quebrados, das coisas não durarem, da necessidade de sempre estar consumindo, um aumento constante no capitalismo. Então, ele já coloca aqui a causa e a consequência daquilo que ele vai trabalhar. Fica claro para o leitor. Fica claro para ele tudo o que vai ser explicado no decorrer do texto, certo? E, por último, a manipulação do usuário pelo controle de dados na internet. A gente começa as primeiras 2 décadas do século XXI, no Brasil e no mundo globalizado, foram marcadas por consideráveis avanços científicos
dentre os quais destacam-se as tecnologias de informação e comunicação. Ele começa com uma contextualização do que tem acontecido e de como esses avanços científicos vão ser responsáveis pela manipulação do usuário. Nesse sentido, tal panorama promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento por intermédio das redes sociais e mídias virtuais. Em contrapartida, nota-se que essa realidade impôs novos desafios à sociedade contemporânea, como a possibilidade de manipulação comportamental via dados digitais. Percebe que aqui ele coloca o tema inteiro, manipulação comportamental via dados digitais, mas ele coloca alguns sinônimos. Ele não colocou todas as palavras do tema dentro da introdução. Pode ser feito isso? Pode. Com sinônimos que sejam próximos o suficiente do tema, para não correr nenhum risco de ser mal interpretado pelo teu leitor, pelo teu corretor. Eu não conheço meu corretor, eu não sei quem está corrigindo minha redação, eu não sei se ele vai entender o que eu estou falando, eu não sei se ele vai interpretar aquilo que eu estou falando certo ou não. Então, quero colocar sinônimos? Coloco, mas coloco sinônimos que são muito próximos do que está escrito ali. Manipulação comportamental, manipulação do usuário pelo controle, pelo comportamento, via dados digitais, de dados na internet. Tá próximo? Consigo entender que o tema tá aí. Então, quero usar sinônimos? Posso usar sinônimos. Mas cuidado para que esses sinônimos não fiquem muito distantes do tema propriamente dito, do tema escrito do jeitinho que ele tá? E aí aqui ele coloca a tese dele. Desse modo, torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática. A perda da autonomia do pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos. Aqui, ele coloca os impactos do controle de dados, do controle do usuário. Ele colocou aqui 2 pontos que são os impactos resultantes dessa questão. É uma forma de você apresentar sua tese? É uma forma de você apresentar sua tese. Quais são os 2 impactos da evasão escolar no Brasil? Falta de desenvolvimento cognitivo, falta de dificuldade para inserção no mercado de trabalho. Poderia colocar dessa forma? Poderia. Minha tese estaria bem apresentada e o corretor saberia de fato o que eu vou trabalhar nos próximos parágrafos. Então, existem várias formas de vocês construírem essa tese. Existem vários métodos de vocês apresentarem essa tese. Mas é preciso que vocês apresentem. Vocês precisam colocar os seus 2 argumentos dentro da introdução de vocês. Então, deixem isso claro para o leitor, deixem isso claro para o corretor. E sempre façam um esqueleto do texto de vocês muito bem feito. Porque muitas vezes não dá tempo de passar a redação ali. Não dá tempo de fazer um rascunho perfeitinho, completinho, com tudo que precisa ser colocado. Então, coloquem os pontos principais. Na semana que vem a gente vai ver o que precisa dentro de um desenvolvimento, mas nas outras semanas o que precisa dentro de uma conclusão, mas a gente já sabe que são 5 elementos: agente, ação, modo, finalidade, um detalhamento. Então escrevam isso e coloquem o que cada um vai fazer, o que vai ser escrito em cada um. Dentro da introdução, a gente já sabe que precisamos de 3 pontos: a contextualização, o meu tema por completo e a minha tese. Então, eu vou colocar no meu projeto de texto, eu vou colocar no meu esqueleto do texto qual que é a minha contextualização, qual que é o meu tema e qual que é a minha tese, para eu não me perder, para não ficar perdido na minha introdução e depois não ficar perdido no restante do texto como um todo. Porque o texto precisa ser orientado. O texto precisa ainda. O Enem é muito engessado. Então, ele não deixa você sair muito dessa estrutura. Você pode alterar, mudar o jeito de apresentar a tese, mudar a tua contextualização, colocar o tema com sinônimo, pode, mas muitas vezes é cobrado as mesmas coisas. O texto ainda é muito engessado, ainda é muito difícil você sair desse molde. Então, se atentem nesses detalhes. Se atentem tanto à introdução com esses 3 pontos, tanto aos conectivos que vocês estão utilizando, tanto à conclusão que vocês estão
vocês estão fazendo, se ela está completa, se ela está incompleta, o que está faltando nessa conclusão. Então, se atentem que esses pontos é o que mais faz com que a nota de vocês caia ou aumente. Então, comecem a perceber tudo isso e comecem a fazer um esqueleto mais bem feito. Um esqueleto de fato do texto. Porque é claro e é evidente o aluno que sabe o que ele está fazendo na redação, que ele sabe, ó, minha introdução, ela vai ter essa contextualização, esse é o tema, e essa daqui vai ser a minha tese, e ele sabe o que ele vai falar nos parágrafos de desenvolvimento, e ele sabe como que a proposta de intervenção vai solucionar aquela tese. E é claro, o aluno que não faz um esqueleto, que não faz um planejamento de texto, que ele só vai escrevendo, 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 e não sabe para que rumo que o texto dele está indo. Então, na hora que você pega o tema, você tem que saber o rumo que o teu texto vai tomar. Você tem que começar o texto já sabendo quem que vai ser o agente da tua proposta de intervenção. Então, é por isso que é importante vocês fazerem um planejamento bem feito e fazerem o projeto de vocês bem feito, para o texto de vocês ter aquela hierarquia de ideias e para o corretor olhar e entender que você selecionou, você organizou, você relacionou tudo o que precisava. Todos os dados, os fatos, as opiniões, a minha referência, está tudo bem estruturado. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou fazendo ali no meu texto, certo? E aqui, para finalizar, eu coloquei a tese sintética, que é aquela que não é muito utilizada no Enem, por ser muito generalista, não aborda os argumentos, mas deixa o tema ali sugerido. Seria uma tese que encerraria uma introdução, que ela se encerraria aqui nessa apresentação do tema, essa parte ela não vai ter, essa parte desse modo torna-se premente analisar os principais, ela não tem. Isso não é tão interessante para o Enem, porque o Enem ele precisa desse projeto de texto, ele precisa dessa organização de ideias, ele precisa desse desenvolvimento das ideias. Então, a tese sintética vocês não vão utilizar tanto na redação do Enem, tá joia? Do mais, pessoal, é isso. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa? Tá tudo bem? Deu para entender? Maristela, Oi. se for para mandar, tipo, redação, além do tema que vocês passam, pode? Pode. Pode sim. Peguei um tema na internet, achei um tema diferente na internet, quero escrever. Pode escrever. Você vai enviar para a gente e a gente vai corrigir. À medida que vocês forem enviando, vocês podem enviar quantas redações vocês quiserem por semana. Porque, na verdade, o cursinho era para... Ele tinha que ter até 150 alunos. Né? Essa era a média que eles tinham colocado para a gente. Então, a gente tinha que dar conta. Eu sei que não está dando agora, né? Porque a gente não está dando conta nem de corrigir essa redação que está aqui, mas a gente tinha que dar conta de corrigir até 150 redações por semana. Por isso que a gente chamou outros corretores, chamou o pessoal de fora. Então, vocês podem mandar quantas redações vocês quiserem, sobre o tema que vocês quiserem. Pega os textos motivadores que estão na internet mesmo e podem mandar, à vontade, tá? Não estão conseguindo mandar no e-mail, mas ela pode mandar no WhatsApp, que a gente envia lá no grupo dos corretores. O corretor pega a redação e manda mensagem para vocês, manda os áudios explicando o que está certo, o que está errado. Conversa com vocês sobre a correção. Tá joia? Mais alguma coisa que vocês querem falar? Pode falar. No caso, as pessoas que vêm só pelo YouTube, não. Porque a gente não consegue ter um controle das pessoas que estão vendo no YouTube e estão mandando. Então, a gente tem a listagem de vocês, né? De todos os alunos que foram chamados para vir. Que a gente teve o cursinho teve mais de 800 alunos inscritos, né? Então, a gente tem essa lista de quem que está fazendo as aulas, quem que foi convocado para fazer as aulas.
e as pessoas que têm acesso por aqui. E aí a gente consegue fazer, porque, assim, a gente não tem controle de quem que está assistindo no YouTube, quem que está mandando essas redações. E a gente prefere que a gente seguir um rumo, né? Porque a gente está aqui com vocês, a gente está acompanhando vocês, está acompanhando a evolução de vocês, o aumento nas notas, os erros, os acertos. Então, aqui a gente consegue ter esse contato um pouco mais direto com vocês. De poder conversar, de poder falar, pegar, mandar mensagem no WhatsApp, discutir o que está acontecendo. Com eles, a gente não consegue. A gente tinha até pensado em fazer alguma coisa no Drive, eles mandarem a redação por outro meio, mas eu, assim, fica um pouco pesado para todo mundo corrigir uma quantidade de redação desse tanto, né? Mais alguma coisa? Só isso? Então tá, joia. Gente, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, a gente encerra a nossa aula por aqui, tá? Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer problema que vocês tiverem, podem mandar mensagem no WhatsApp, podem mandar pelo e-mail, pelo jeito que vocês preferirem, tá? Estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá? Boa noite e até semana que vem. Obrigada e boa noite.